pedir, se você quiser fazer o compromisso, quem já tem um horário, quer continuar no seu horário, graças a Deus, amém por isso. E se você não tem, escolha um horário. E esta oração acontece uma vez por mês só. Na primeira sexta-feira de cada mês, a gente faz uma oração de 24 horas, de 6 da manhã, da sexta até as 6 da manhã do sábado, tá bom? Só coloque o seu nome se você realmente for cumprir com o compromisso, tá? Vou começar aqui, soltar aqui nos obreiros. É voluntário, não é por força nem por violência. Então só coloque se você voluntariamente se voluntariar a fazer isso, tá? Vamos liberar o pessoal do discipulado nesta noite. Os demais continuam conosco. Nós vamos continuar uma palavra que começamos a falar com a igreja na terça-feira passada, subordinada ao tema: o que acontece quando homens maus governam, né? E pensando, é claro, como cidadão brasileiro, como todos vocês são, pensando no cenário que nós estamos vivendo este ano no Brasil, e como pastor, como líder espiritual, é nossa responsabilidade, de alguma forma, dentro do contexto bíblico, orientar a igreja ou despertar a igreja para o momento em que nós estamos vivendo. É claro que nós não temos a intenção de esgotar este assunto, este tema, pois ele é um tema muito profundo. E como eu disse aqui terça-feira passada, a Bíblia Sagrada, ela tem respostas para todas as perguntas, em todos os sentidos e para todas as causas, se você procurar. Tanto que pesquisando este assunto encontramos um vasto compêndio dentro desse contexto de governo e dentro daquilo que Deus ele permite, aceita, aprova, desaprova e assim por diante. E nós estamos vivendo num ano de eleições que vai, é claro, definir quem vai governar o nosso país por 4 anos. E eu já falei aqui que nós somos os únicos povos, ou o único povo na terra que se movem em 2 mundos. Nós nos movemos no mundo espiritual, porque ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a ser cidadãos do céu. Esta, na verdade, é a nossa verdadeira cidadania. A verdadeira cidadania do crente é a cidadania celestial, porque fora isto, não adianta apenas termos uma cidadania terrena, se depois que partirmos para a eternidade não formos estar com Cristo, né? Mas passar ou viver a eternidade no inferno. O inferno não é um país, não é uma cidadania, não é um lugar onde se deve viver toda a eternidade. A Bíblia Sagrada vai dizer isto, que nós somos cidadãos do céu. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós também temos uma cidadania terrena e temos responsabilidades com esta cidadania, né? No país em que nós vivemos, e também temos a responsabilidade tanto de obedecer às leis deste país, dentro da sua Constituição. Nós vamos mostrar aqui no final da ministração de hoje até onde nós podemos e devemos obedecer isso. E também devemos, como nós mostramos aqui na terça-feira passada, não só ter esta responsabilidade social, mas também orar, interceder diante de Deus pelas autoridades constituídas, que conforme o texto que nós lemos aqui esta noite. A Bíblia Sagrada, não só aqui em Romanos 13, mas em Tiago, Pedro e Judas, repreende severamente as pessoas que se rebelam contra as autoridades constituídas sobre a sua vida, seja ela governo ou seja ela espiritual. Existia já nos tempos da igreja primitiva um grupo de pessoas dentro da igreja que não obedecia a nenhum tipo de autoridade. E Tiago, Judas, Pedro, Paulo vai nas suas cartas
repreender esse tipo de cristão que tinha dentro da igreja, mas que não obedecia às autoridades que eram constituídas sobre si. Então nós ministramos aqui, e dentro desse contexto de que este ano é um ano em que é ano de eleições, e nós sabemos muito bem que não é só o Brasil, é o mundo hoje ele está, eu vou terminar, eu esperar a menina terminar a conversa dela ali para eu continuar. O mundo hoje está polarizado, está polarizado em esquerda e direita, está polarizado, e de alguma forma nós estamos percebendo aí uma certa doutrinação para uma destruição dos valores da família e dos valores judaicos cristãos, que é onde está fundamentada e baseada a nossa fé e a nossa cultura e estilo de vida. Não é porque está acontecendo uma mudança cultural acelerada no mundo que nós vamos seguir, vamos dizer assim, a onda que o mundo está tocando, ou sendo Maria vai com as outras. Eu não sei se alguns de vocês viram agora esta semana passada, de 15 dias para cá, a grande polêmica em que foi envolvida aí a cantora Bruna Carla. Quem ouviu falar disso aí, né? Que porque assumiu uma postura conservadora, uma postura cristã, né? Ela foi todo aquele que hoje dentro da mídia social assume uma postura conservadora, ela está sendo cancelada pela mídia. E o pior, irmão, o que mais me deixa impressionado não é o mundo lá fora ter tentado cancelar, vamos dizer assim, a Bruna Carla, mas muitos cristãos e até pastores, né? Até pastores com a pseudo desculpa de que Deus é amor, como a Jojo Todinho fez agora na Parada Gay em São Paulo, que usando o nome da Bruna Carla e dizendo o que ela fez. Não, Deus é amor. Não é porque Deus é amor que tudo é permitido. Nós temos que entender isso. E existe uma regra dentro dos princípios bíblicos para essa questão de que Deus é amor. E Deus é amor, mas porque Deus é amor, isso não significa que Deus aceita tudo. Porque Deus é amor, isso não significa que Deus também não seja justiça. Não significa que Deus também não seja verdade, que também não existe uma cobrança da parte de Deus para aqueles que dizem servi-lo ou segui-lo. E nós estamos vendo isso a nível de mundo, irmão. Agora esta semana, né, vocês já sabem disso, e por isso que tive a ideia, o pensamento de trazer este pensamento com a igreja e levar a um despertamento da mente dos irmãos, porque nós estamos vendo aí a Argentina, a Venezuela, Cuba, e agora essa semana a Colômbia elegeu um ex-guerrilheiro, né, que fazia parte das FARC, que era uma guerrilha que era combatida durante décadas pelo governo. Agora a própria população colocou no governo do país. Minha pergunta é: como será a Colômbia daqui a alguns meses? Vamos ver como é que vai ser o resultado. E aí nós estamos caminhando no mesmo caminho aqui no Brasil. E eu ministrei aqui na terça-feira passada, provando, vou fazer um resumo para entrar no texto de hoje, que o governo foi instituído por Deus. Deus instituiu o governo. O texto que nós lemos nesta noite vai dizer que não há autoridade que não seja constituída por Deus. É claro que existe um contexto, nós vamos explicar, que é uma autoridade constituída por Deus, no sentido de que Deus permite ela estar ali, exercendo aquela função de governo, mesmo que este governo, que ali está exercendo uma posição de autoridade, não conheça a Deus e não o sirva, como aconteceu dentro do Império Romano, dentre os muitos imperadores que dominaram dentro do Império Romano, e outros impérios aonde, de alguma forma, aqueles imperadores acabavam envolvendo o próprio povo de Deus,
fazendo alianças ou os atacando dentro da permissão de Deus com relação a Israel. O governo ou a autoridade constituída, ele foi colocada naquela posição, conforme o texto que nós lemos aqui esta noite, para aplicar a justiça, aplicar a lei em relação àquele que faz o mal, mas também beneficiar aquele que faz o bem, ou que era um bom cidadão. Então, ele vai dizer aqui, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz a espada, ou aplica a lei por acaso, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então nós falamos que é dever dos governantes humanos governar com justiça e retidão, usando as leis para beneficiar os cidadãos de bem, e as mesmas leis para corrigir e castigar os maus cidadãos. É a dispensação do governo humano. Eu expliquei isso aqui na terça-feira passada, que Deus, ele permitiu a instituição do governo humano por causa do mundo caído, por causa do pecado. Imagine você viver em um país onde não tem lei. Imagine todo mundo na estrada dirigindo, cada um ao bem querer e na velocidade que quer, que não exista ninguém para te parar. Imagine que todo mundo faça o que quiser, porque não tem uma lei que governe e que controle aquele modelo de vida, estilo de vida daquele povo. Então seria um caos, seria uma aberração, né? Seria uma aberração. Um dos motivos pelos quais Hitler implantou o nazismo e outros implantaram o comunismo e sistemas ditatoriais que matavam pessoas sem dar valor à vida, é porque, por serem eles ateus, acreditam ou dizem e pregam, ensinam que não existe vida após a morte, a vida é após matéria. Então o homem tem o poder de dominar sobre o outro, até porque Deus não existe, e depois que morrer, como o homem é resultado da teoria da evolução, porque veio de uma matéria, ele volta a ser matéria. Então se ele pode sobrepujar o seu oponente, assim ele pode fazer. Mas não é a verdade. A verdade é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus existe, existe vida após a morte, e tudo o que nós fizermos nesta terra, um dia nós vamos prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Mas, para proteger a humanidade do caos e da desordem, por causa do pecado, Deus permitiu o estabelecimento de governo. Nós ministramos isso. E aí eu falei que dentro dessa questão tem a escolha dos nossos governantes. No nosso caso, dentro eu expliquei aqui sobre o que era uma democracia e quais são alguns países no mundo que tem democracia plena. Apenas 19 países no mundo realmente praticam a democracia plena. As outras são democracias mistas, vamos dizer assim. Mas nós ainda temos o poder de escolher os nossos governantes. E eu falei aqui que Deus vai respeitar o livre-arbítrio de um povo, o livre-arbítrio de uma nação, que escolher o seu governante, seja ele bom ou seja ele mau. Então, no mês de outubro, quando a nação brasileira for às urnas e escolher o seu governante, aquele que foi escolhido, Deus irá respeitar o livre-arbítrio da nação, seja ele bom ou seja ele mau. E mostrei para vocês aqui Deuteronômio 17, 14 e 20 e 1 Samuel 8, quando o povo de Israel não quis mais que Deus governasse sobre eles, mas pediram um rei, e eles mesmos colocam, conforme todas as outras nações. E quando Samuel fica triste, porque sabe que eles estão rejeitando o governo de Deus sobre eles, Deus disse: Samuel, faça tudo quanto o povo está te pedindo, porque não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. E ali, então,
eles escolheram Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, parto agora de onde nós paramos. As nossas escolhas concernente aos nossos governantes determinará também nosso destino e nosso futuro. Eu falei aqui que nós somos o único povo que se move em dois mundos, o mundo humano e o mundo espiritual. E todo crente precisa compreender, pelo menos, nem que seja um pouco de conhecimento, mas ele precisa ter este conhecimento, de que nós estamos envolvidos, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, quer entendemos ou não, numa batalha espiritual cotidiana, permanente, intensa até o fim da nossa jornada. No mundo espiritual há uma guerra sendo travada do reino do mal, do reino das trevas, do diabo e seus demônios contra o reino do bem, contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus. A própria Bíblia Sagrada vai provar isso em todos os seus livros, mas nós temos um exemplo clássico disso lá em Daniel, quando Daniel está orando e Deus envia ali uma resposta da sua oração, só que a resposta não chega no mesmo dia, mesmo que ela tenha saído no mesmo dia em que Daniel está orando, só chega 21 dias depois. E quando aquela resposta chega 21 dias depois, o anjo que traz a resposta para a oração de Daniel diz para ele: desde o primeiro dia em que propuseste no teu coração clamar e orar e se humilhar perante o Senhor, que saiu a ordem para que eu te trouxesse a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia se interpôs entre mim e você, e nós lutamos, guerreamos, batalhamos durante 21 dias. Mas o Senhor enviou Miguel, o arcanjo Miguel, e aí então venceu, e eu vim para lhe trazer resposta. O que que Daniel está dizendo? Que naquele tempo Daniel era primeiro-ministro do reino da Pérsia, mas sobre aquele governo da Pérsia existia uma potestade, um governo no mundo espiritual, do mundo do mal, uma potestade que interferia naquele governo, porque não precisa uma pessoa ser possuída por um demônio para ficar endemoniado, irmão. Esta pessoa pode receber inspirações demoníacas e ideias demoníacas. A ideia da teoria da evolução é uma ideia demoníaca, diabólica, para destruir o pensamento bíblico de que Deus criou todas as coisas. Eu não consigo acreditar que eu, você, nós, um ser inteligente, surgimos de uma ameba. Eu não consigo acreditar, né? Precisa ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que para acreditar na teoria da criação. Na teoria não, na teologia da criação, que até a criação não é teoria. Então o que acontece é que ali havia uma batalha, uma guerra. E eu já falei aqui que todo crente trava, querendo ou não, sabendo ou não, conhecendo ou não, batalhas no mundo espiritual, pelo menos em 4 níveis. O primeiro nível é pessoal. Todo crente que não vigia na sua vida espiritual, aí ele já perdeu a batalha, já perdeu a guerra. O primeiro nível de batalha espiritual é no nível pessoal. É você, o inimigo contra você, contra a sua carne, você contra a sua carne, você contra o mundo, você contra o presente sistema do mundo. Segundo nível de batalha do crente é no nível local, é onde você está locado, é onde você está colocado. E aí basta olharmos um pouco para a realidade da nossa cidade e a entrega que muitas das vezes há para, vocês sabem o que eu estou falando aqui, né? E a grande batalha que se trava a nível local no mundo espiritual na nossa cidade. O terceiro nível de batalha do crente espiritual é a nível nacional, é a nível de nação, de país. E eu falei aqui na terça-feira, se por influência, por ação, por manifestação diabólica, ou por até mesmo escolha de um povo, de uma nação,
um mau governante governa e ele usa estratégias que destrói a sua nação, inevitavelmente eu e você seremos atingidos, seremos alcançados, como foram alcançados os cidadãos da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, de Cuba, Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, e assim por diante, onde tem praticamente na Coreia do Norte, segundo dados, mais de 85 mil cristãos em campos de concentração, por causa de um governo. Então a batalha se trava a nível nacional. Então, se todas as decisões que são tomadas administrativamente, politicamente, seja qual for a área de governo, vai nos atingir, esteja você perto do topo da pirâmide, ou esteja você na base da pirâmide social, não importa. Todas as decisões que forem tomadas lá na cabeça, no centro do governo, inevitavelmente vai atingir você, onde você se encontrar. E nós temos que entender isso. É por isso que nós temos que orar pela nossa nação, pelo nosso país. Eu já disse isso aqui todos os anos, todo período de eleições municipais aqui no Prata, 2 anos antes das próximas eleições, eu já começo a orar pelo próximo prefeito da cidade do Prata. 2 anos antes, eu particularmente, Arnaldo, nas minhas orações, eu já começo a orar pelo próximo gestor da cidade. Por quê? Eu oro 2 anos antes das próximas eleições, porque eu sei que se um mau gestor de uma cidade tentar colocar impedimentos contra uma igreja, ele vai tentar colocar. Eu encontrei com um pastor agora de um campo de trabalho que disse o quanto a promotoria daquela cidade se levantou contra a igreja. E numa reunião, ele me contou, esse pastor, que numa reunião com os pastores das igrejas daquela cidade, a promotora daquela cidade falou assim, um pastor fez um questionamento, olha, mas como todos os ônibus, todos os dias podem ir lotado, com 40 pessoas para a usina, e a igreja não pode abrir para os crentes orar. Aí a promotora falou, não, é porque a igreja não tem importância. Não existe importância. Qual é a importância que a igreja tem para uma sociedade? Essa mulher falou. E por que ela falou? Porque era do lado de lá. Era contra a igreja. Então nós temos que orar com as autoridades, pelas autoridades, porque quer queira que não, as decisões que são tomadas nos afetarão direta ou indiretamente. Todos vocês sabem que na pandemia, porque nós passamos 5 minutos de um culto aqui, que tinha que fechar às 9 horas, 5 minutos chamaram a polícia para nós aqui, no final de um culto, porque passou 5 minutos de um culto. E olha que a pandemia foi apenas um teste, eu acredito que foi apenas um teste que nós fomos submetidos. Então nós temos que começar a pensar sobre isso e a orar pelas nossas autoridades constituídas, porque as escolhas que nós fizermos, principalmente uma nação fizer, Deus vai respeitar a escolha que aquela nação fez, o livre-arbítrio que aquele povo fez. No livro de Juízes, no capítulo de número 9, eu quero que você abra aí, tem uma história muito interessante sobre como devemos escolher nossos governantes. Eu quero que você abra Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 1. Gideão foi um juiz de Israel. E Gideão, ele deu uma grande vitória a Israel. Todo mundo conhece a história de Gideão. E Gideão, diz o texto sagrado, a Bíblia Sagrada vai dizer, que ele governou, ou ele julgou Israel por muito tempo, por muitos anos. Mas quando Gideão morreu, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele tinha 70 filhos. Quantos filhos ele tinha? 70. Desses 70 filhos que Gideão tinha, um deles era com uma prostituta.
ele tinha 70 filhos com esposas, porque naquele tempo lá no Oriente a Bíblia não permitia, mas ainda não se regulava isso como é hoje. Então ele tinha 70 filhos e tinha um filho com uma prostituta, diz o texto aí, uma mulher da cidade de Siquém. E o nome desse filho era Abimeleque. Diz aí, filho de Jerubaal. Jerubaal foi um nome que deram a Gideão, porque ele destruiu lá o altar de Baal quando ele foi lutar contra os amalequitas. Ele disse: ele foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo. Então, o que acontece? Se você ler o versículo de número 29 do capítulo 8, bem atrás, você vai saber aí. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho e pôs o nome de Abimeleque. Então, quando Gideão morreu, o que Abimeleque pensou? Ora, em vez de 70 filhos de Gideão julgar Israel, por que não só eu? Então ele foi na cidade de Siquém, promoveu uma dissensão e matou os seus 70 irmãos, com exceção de um, chamado Jotão. Eu estou adiantando um pouco para nós ganharmos tempo. Então Abimeleque matou seus 70 irmãos. Mas antes de matar o último, Jotão fugiu, escapou, sobreviveu. E Jotão, aqui no versículo de número 7, criou uma parábola para o povo de Siquém, que tinha apoiado Abimeleque nessa sedição, nessa mortandade, né? Nessa mortandade dos seus irmãos, matar 70 irmãos para governar. O cidadão de Siquém tinham apoiado Abimeleque a fazer isso. E agora Jotão, ele cria uma parábola, e ele vai dizer assim, ó: e dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores, foram quem? As árvores, a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu labutar sobre as árvores? Árvores aqui, irmão, é uma linguagem metafórica. A Bíblia usa muito a linguagem árvore para nações e para pessoas. Então é uma linguagem metafórica, é uma parábola. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. Jotão, ele vai usar como figura aqui na sua parábola as 3 árvores mais importantes dentro da nação de Israel, e são também as 3 árvores que a nação de Israel, com quem a nação de Israel é comparada: a oliveira, a figueira e a videira. A videira que produzia o mosto, o suco de uva, que era tomado nas festas; a oliveira que produzia o óleo, né? A videira, a oliveira, e a figueira que produzia figos. Eram as 3 árvores mais importantes para a nação de Israel, e tão importante que cada uma delas simboliza, é um símbolo da nação de Israel. Uma simboliza o mundo espiritual, o outro o poder político, o outro nacional, e assim por diante. Então as árvores, ao convidarem essas árvores aqui para governar, nenhuma delas aceitou. Diz: não, eu não vou deixar a minha doçura, eu não vou deixar o meu azeite, eu não vou deixar os meus figos, que os reis se alegram nos palácios, para governar sobre as árvores.
Então diz o texto: todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, eles foram as árvores, que são povos, pessoas, aqui no caso, os cidadãos de Siquém, foram eleger um governante sobre eles. Se eles tivessem elegido um governante como a figueira, como a videira, como a oliveira, maravilha, seria um bom governante. Mas quem eles elegeram? Um espinheiro. E o espinheiro disse: tudo bem, vocês estão me escolhendo para eu governar sobre vocês, só que vocês têm que vir se abrigar debaixo da minha sombra. E se vocês não se abrigarem debaixo da minha sombra, vai sair fogo do espinheiro e vai consumir vocês todos. O espinheiro aqui era Abimeleque. A videira, a oliveira, a figueira eram os filhos de Gideão. Mas eles escolheram o espinheiro para governar sobre eles. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Nós temos que ter cuidado para não escolhermos espinheiros para governar sobre nós. Eles escolheram o espinheiro. E o espinheiro disse aqui: tudo bem, se vocês querem que eu governe sobre vós, eu vou governar, mas eu só governo se vocês se abrigarem debaixo da minha sombra. Você já experimentou entrar debaixo de uma folha, de uma planta de espinheiro? Já experimentou? Você tem ideia de como é isto? Foi assim que os cidadãos de Siquém fizeram. E depois vocês lerem o resto em casa, ver o que Abimeleque fez com o cidadão de Siquém. Vê depois lá o que aconteceu com Siquém e com seus habitantes, porque eles escolheram um espinheiro para governar sobre eles. Eu sei, irmãos, eu falei isso aqui na terça-feira. Existe determinado tipo de assunto dentro da igreja que ele meio que causa uma certa resistência e convulsão na vida de alguns ignorantes cristãos. Me perdoe a expressão ignorante. A palavra ignorante é falta de conhecimento. Não, mas este assunto de se tratar dentro da igreja é sim. É sim. Eu falei isso aqui. A Assembleia de Deus hoje no Brasil, ela não tem um programa de TV que transmite seus cultos nacionalmente, porque quando surgiu a televisão no Brasil, os crentes diziam que era pecado ter televisão em casa. E hoje nós não temos um programa a nível nacional que transmita o culto da Assembleia de Deus com a sua liturgia, com seus pregadores, os melhores, não é puxando sardinha de ninguém, mas os melhores pregadores do mundo, irmão, são os assembleianos. Não é porque eu sou assembleiano, não, eu já ouvi tudo quanto é tipo de pregador, mas na verdade são hoje os melhores, os maiores pregadores do mundo, na verdade são os pentecostais. E isto é comprovado. Brasil, a Assembleia de Deus tem aí a rodo grandes pregadores, grandes ministros do Evangelho. Mas há muito tempo atrás, alguns assuntos eram tabu dentro da igreja. De 20 anos para cá foi que se começou a fazer encontro de casais nas Assembleias de Deus. Não tinha encontro de casal. Então a pessoa era ignorante acerca da convivência familiar, do relacionamento conjugal, planejamento familiar. Não se ensinava isso na igreja, porque os pastores achavam que era pecado falar sobre esse tipo de assunto, né? O tempo passou e a história mostra que não é verdade. Que quando você é ensinado, quando você é orientado, quando você é ministrado, é mentoreado, você vai errar menos, se você, é claro, colocar em prática aquilo que lhe foi ensinado, é claro, né? Então, tudo que eu estou falando acerca deste assunto, eu estou provando biblicamente que nós precisamos assumir uma postura
uma posição. Nós não podemos fazer como os habitantes, os cidadãos argentinos ficaram em casa no dia das eleições, e foi o maior lockdown do mundo na Argentina, irmão. Mais de 100 mil empresas fecharam na Argentina. As maiores multinacionais foram embora da Argentina, migraram para o Uruguai, para o Brasil e para outros países. E a Argentina quebrou, está numa inflação de 60%. Porque um governo comunista, marxista, diabólico, maligno, Deus me perdoe, porque depois pesquisa lá a situação, né? Mas foi eleito. Então aquele cidadão de bem disseram assim: não, eu estou decepcionado com o governo, eu estou decepcionado. É claro, se você for me perguntar, eu também estou. Mas não é por causa disso que nós vamos desistir de orar e tentar fazer a nossa parte como cidadão, colocando alguém que na verdade possa estar lá e nós possamos ter paz, pelo menos paz para servir ao Senhor, né? Então, a grande maioria dos cidadãos de bem na Argentina ficaram em casa. E aí, eu não sei se você sabe, conhece um pouco da história da Argentina, mas a Argentina já foi um dos países número 1 do mundo, mais rico do mundo. Já foi um dos países mais ricos do mundo, aqui na América do Sul. E não é mais, uma pobreza extrema, uma miséria terrível, né? Eu vi recentemente um documentário do Brasil Paralelo, só feito sobre quantas famílias estão morando nos lixões da Argentina, mas foram eles que escolheram, e Deus respeita o livre-arbítrio de uma nação. Então veja que Jotão, ele nos mostra nesta parábola o que acontece com um povo que escolhe errado os seus governantes. Abra aí Provérbios 29 e 2. Provérbios 29 e 2. Livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 2. Diz aí, ó: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o que acontece com o povo? O povo suspira. Quem tem uma tradução que não é igual à minha? Quando os ímpios governam, o povo faz o quê? Geme, reclama. Fala aí, leia aí, irmã, em voz alta. Sim, o versículo. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama, o povo geme. É o que está acontecendo ali na Argentina, bem aqui pertinho de nós. Entendeu? Então nós precisamos orar pelo Brasil, e precisamos orar pelas eleições deste ano, né? Não é obrigado se colocar um crente ali não, porque infelizmente hoje, Deus me perdoe, tem uns crentes aí que está dando mais trabalho do que o descrente, mas vamos lá. O governo, ele vai governar, ele não governa só, não deve, pelo menos não deve, um governo não deve pelo menos governar só para uma classe de pessoas. Um governo, ele tem que governar para todo o povo, independente da classe, né? Da classe, independente do povo, porque nós somos um povo, mas dentro deste povo, nação Brasil, temos os grupos, e um governo tem que governar para todos. Isso deveria ser o princípio. Então, precisa-se, aqui diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando é o ímpio que está governando, o povo geme, né? Então veja que a Bíblia Sagrada fala-nos de um rei. A Bíblia Sagrada fala-nos de um rei que institucionalizou o pecado na sua nação, se intrometeu onde não era da sua competência e levou as 10 tribos de Israel ao fracasso e ao cativeiro. Este rei foi Jeroboão.
o primeiro rei das tribos do norte. Quando Deus permitiu que o reino de Israel fosse dividido, 2 tribos ao sul, 10 tribos ao norte, propositadamente Deus fez isso para que o povo da tribo de Judá não fosse completamente consumido pela idolatria que já estava enraizada no coração do povo das tribos do norte. Jeroboão foi o rei, o primeiro rei do norte. Mas abra aí capítulo 12 de 1 Reis. Quando Jeroboão passou a governar, Jeroboão, mesmo tendo recebido de Deus uma promessa de que se ele fosse fiel ao Senhor, assim como Deus foi com a casa de Davi, Deus seria com a casa de Jeroboão. Jeroboão institui a idolatria no reino, porque ele pensa assim: o povo tem que ir adorar lá em Jerusalém. Então, se eles forem em Jerusalém para adorar, o coração deste povo vai se voltar contra mim. Então, o que ele fez? Ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, e fez com que o povo passasse a cultuar aqueles bezerros de ouro. Aquilo é idolatria, e ele sabia disso. Primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: ouve, ó Israel, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo da terra, nas águas, nos mares. Era o segundo mandamento. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, os 3 primeiros mandamentos está tratando da exclusividade do culto a Deus. Só existe um Deus, só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas ele confeccionou 2 bezerros de ouro. Está aí bem aí no versículo 12, versículo 20, a idolatria de Jeroboão. O texto é grande, eu preciso ganhar tempo. Então nós vamos lá para o versículo de número 26. 26 diz Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão rei. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o colocou outro em Dan. Então, primeira coisa que ele já fez aqui foi instituiu, eu quero dizer, analisar o resto, mas não quer sair. O pecado da idolatria. Uma coisa é uma pessoa pecar por escolha individual dela. Outra coisa é um Estado chancelar o pecado, como aconteceu no Chile, na Argentina, e agora no outro país da América do Sul, onde aprovou o aborto. Uma coisa é a pessoa escolher pecar, outra coisa é o Estado institucionalizar o pecado, tornar o pecado institucional. Foi o que ele fez aqui. E quando alguém eita gente, eu vou te falar em mistério hoje aqui. Ele quer validar o pecado, vou usar essa palavra. Ele vai atrair maldição, não só sobre ele, mas sobre todo o povo que ele governa. Sobre todo o povo que ele governa. Então olha aqui que diz versículo 23. Aí o 33 diz aqui, ó. Diz aqui, continuando aqui: também fez casa no altos e fez sacerdotes mais baixo do... Olha aqui, ele constituiu como sacerdote, diz o texto aí, os mais baixos do povo. Pessoas que não tinham nenhuma condição e nenhuma moral para exercer o ofício sacerdotal, foi instituído por ele para oferecer sacrifício. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês, criou um mês para fazer uma festa semelhante às festas oficiais que eram feitas em Jerusalém, como a festa da Páscoa, do Pentecoste e dos tabernáculos. Ele inventou uma festa no 8º mês, no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, sacrificou no altar,
semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. E também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no coração. E assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou o altar, queimando incenso. Ele instituiu o pecado, oficializou o pecado. Eu não tenho tempo aqui, mas se você vai descobrir que essas 10 tribos, depois veio outros reis, mas nunca mais o pecado de Jeroboão foi corrigido do coração do povo. E quando termina a segunda reis termina o povo indo para o cativeiro assírio. Aí Deus vai dizer assim: por causa dos pecados de Jeroboão, que fez o povo pecar, adorando os bezerros de ouro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha, colocamos aqui: Deus sempre deixa que o homem tome suas decisões. Cabe ao homem escolher o caminho certo e sofrer as consequências das suas escolhas. Fala aí para o irmão que está do seu lado: toda escolha que você fizer, você vai colher as consequências, seja boas ou sejam ruins. Pode ter certeza disso. Toda escolha que você fizer, as consequências virão. Olha, irmão, olha aqui para mim. Eu vou falar aqui, pelo Espírito de Deus, para alguém aqui. Vou falar para você. A fatura vai chegar. Vai enchendo. É hora da chegada a fatura. Toda consequência é resultado das nossas escolhas. Então, se o povo for corrupto e se deixa corromper, evidentemente, geralmente elegerá um político corrupto. Sabe aquele ditado, famoso ditado? Não tem na Bíblia não, mas não tem não explícito, mas tem de forma implícita: o povo tem o governo que merece. Tal povo, tal governo. Não é? Não tem aquele ditado que também é verdade: tal pai, filho de peixe. Provérbios 25, versículo 5. Você está em Provérbios? Abra aí, Provérbios 25. Provérbios, capítulo de número 25 e versículo de número 5. O texto vai dizer assim, ó: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Tira o ímpio da presença. Estou certo, irmão? 25 e 5, né? Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Quem tem uma outra tradução que não é igual à minha? Leia aí em voz alta. Olha só, a Bíblia tem ou não tem resposta para tudo, né? Por que o reino de Deus, o reino de Israel foi dividido? Você sabe por que o reino de Israel foi dividido em dois? Deus permitiu, mas sabe o que lançou a divisão do reino? O povo chegou para o filho de Salomão, Roboão, e disse: Roboão, quando seu pai governava sobre nós, ele colocava sobre nós um imposto muito pesado. Alivia a carga tributária sobre nós, e nós te seguiremos, assim como seguimos a casa de Davi. O que aconteceu? Roboão disse: vá para vossas casas e volte daqui a 3 dias. Nesse intervalo de 3 dias, Roboão se aconselhou
com os anciãos, os conselheiros reais do seu pai Salomão, e perguntou para os anciãos: o que é que vocês dizem? Eles disseram: ouça o que o povo está pedindo. Se você fizer de acordo com o que o povo está pedindo, aliviar a carga, todo este povo te seguirá. Mas se você continuar governando com mão pesada sobre o povo, eles vão te deixar. Aí a Bíblia diz que ele ouviu os anciãos e perguntou aos conselheiros mais novos, que tinha crescido juntamente com ele no palácio. Perguntou para eles: e vocês? O que vocês dizem? Aqueles conselheiros disseram assim: diga para o povo que o seu dedo de mindinho é mais grosso do que os lombos do seu pai. Se a carga que seu pai colocou sobre eles era pesada, a que você vai colocar é 2 vezes mais. Que foi isso? Que foi isso? Os homens maus no palácio. Desde a primeira instância até a última, nós temos que ficar atento nisto aí. Sim. Então veja bem, nós podemos fazer isso através do voto consciente e também das nossas orações. Provérbios 28, versículo de número 28. Provérbios 28, versículo de número 28. Diz aí: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28 e 28. Diz aí, Caldeli, na sua tradução. Então é evidente, né? Então quanto maior for o número de homens maus, menor é o número de justos, porque o mal na sua maioria sempre vai tentar destruir os justos. Mas quando os maus recuam e os justos florescem, aí é outra coisa, aí é diferente, aí a prosperidade, aí a conquista e aí a vitória. Não resta dúvidas, irmãos, que há uma crise na nossa nação, tanto moral como espiritual. Se não podemos resolvê-la por completo, devemos tentar mudá-la pela oração e escolhendo bons representantes, que a irmã disse aqui, em todas as esferas. Você não pode escolher o seu representante assim como você escolhe um time de futebol, não, irmão. Mas é porque não, você tem que entender quais são os princípios, o que é que ele pensa, o que é que o partido dele defende. Está de acordo com os princípios que nós defendemos, com os princípios bíblicos? Temos que fazer esta pesquisa, para não termos que, às vezes, para nós não cooperarmos no propósito de multiplicar os ímpios e fazer os justos desaparecer. Então, se não podemos resolver por completo, devemos mudá-la pela oração e fazendo a nossa parte. Pastor, mas não vai mudar. Eu também já disse isso. Mas que adianta eu ir lá? Não vai mudar mesmo. Mas eu aprendi uma coisa na vida. Qual é, pastor? Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu aprendi uma coisa na minha vida, em todos os sentidos. Qual é, pastor Arnaldo? Não tem coisa melhor do que você ir dormir com a sua consciência tranquila. Não tem coisa melhor do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e você ir dormir tranquilo, porque mesmo que todo mundo tenha escolhido errado, você fez o que era certo. Você fez a sua parte. Entendeu?
É bem verdade que às vezes ficamos decepcionados, eu coloquei aqui. É bem verdade que às vezes ficamos decepcionados, até mesmo com alguns irmãos que nós elegemos. Porém, nunca deve ser motivo para desistência. Nunca. Irmão, nós temos que sempre acreditar. Sempre acreditar. Mesmo que tudo pareça estar dando errado. Mas só tem uma forma de nós permanecermos de pé e conseguirmos chegar do outro lado. É acreditar, mesmo que tudo esteja mostrando ao contrário. Nós temos que acreditar. Salmo 33, versículo 12, ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Você pode pensar assim, mas pastor Arnaldo, nós aqui, numa cidade pequena, de 28 mil habitantes, numa igreja que não é uma igreja grande, é uma igreja de porte médio, vamos orar. Será que nós orando aqui, Deus pode mudar a história de uma nação? Pode ou não? Irmão, Elias era um só, irmão. Elias era um. E ele orou. E Deus mexeu com toda a nação de Israel. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração de um crente, não. É a oração de um justo. Oração de um justo. A rainha da Inglaterra, ela já dizia, Elizabeth, essa que está viva aí, ela já dizia que temia mais um crente, um cristão de joelhos, do que um exército armado. Gideão, irmão, venceu uma multidão de pessoas que chegava a quase 1 milhão de soldados, os amalequitas e midianitas, com 300 homens. Por quê? E quando ele estava com medo de guerrear, Deus disse: desça no arraial dos midianitas e eu vou provar que eu vou te dar vitória. E quando ele desceu lá, que ouviu 2 midianitas que estavam na guarda conversando: rapaz, eu tive um sonho. Que foi? Eu ouvi no sonho um pão de cevada que vinha rolando, batia nas tendas dos amalequitas e derrubava tudo. Aí o outro interpretou: é a espada de Gideão. O que tem a ver pão com espada? Mas é assim mesmo que Deus faz, né? Deus sempre confunde. Então nós podemos orar, vamos orar para Deus tomar as rédeas da nossa nação e permitir que homens tementes a Ele governem nossa pátria. Governe nossa pátria. Vamos ler Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 15. Provérbios, capítulo de número 8 e versículo de número 15 e 16. Diz assim, ó: por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. A Bíblia Sagrada, ela vai nos contar a história de homens que não serviam a Deus, mas cumpriram propósitos de Deus. Cumpriram propósitos de Deus. Não serviam a Deus, mas cumpriram propósitos de Deus. Dentre estes, por exemplo, nós temos Ciro, primeiro governador medo-persa depois do Império Babilônico. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45, eu acho que não está aqui no esboço, mas está me vindo à memória. Capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 1, olha o que diz o texto. O texto diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face.
eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Deus está dizendo aqui, não é para nós, às vezes a gente usa para nós, mas isso aqui primeiro é para Ciro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aí ele diz aqui, ó, muito bem, quem deu esta profecia acerca do nome desse rei? Isaías. Quantos anos desta profecia dita por Isaías até Ciro governar? 150 anos. Ciro não tinha nem nascido ainda. Quando Isaías profetizou acerca deste rei que surgiria, que Deus chama de meu ungido, mas Ciro nunca foi servo de Deus. E por que Deus o chama de meu ungido? Porque ele vai cumprir um propósito de Deus quando ele estiver governando. Isaías profetizou 150 anos antes de Ciro nascer. E Ciro não adorava a Deus, não cultuava a Deus, era um rei medo-persa que tomou o império babilônico. Mas por que Deus está profetizando isso através de Isaías? Porque quando Ciro estivesse governando, teria cumprido o tempo de cativeiro de Israel em Babilônia, 70 anos. E o povo precisava voltar, mas eles não podiam voltar por conta própria, porque eles estavam debaixo de um domínio, de um governo. Então, para o povo voltar, o governo precisava liberar o povo para voltar. A profecia tinha que se cumprir. Deus disse que o tempo de cativeiro do povo em Babilônia era de 70 anos. Quando Ciro se torna rei em Babilônia e o império medo-persa passa a governar, é justamente o período de 70 anos. Completou-se. Agora a profecia tem que se cumprir, o povo tem que voltar. Então abra aí sua Bíblia no livro de Esdras. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo 1. Diz aí, ó. No primeiro ano de quem? De Ciro. Primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Para que se cumprisse. Quando Deus fala, está falado, né? Despertou o Senhor o espírito, letra minúscula, de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Aí diz o texto: então se levantaram os chefes dos pais de Judá, Benjamim, o sacerdote, papapá. Então veja bem, no primeiro ano Ciro já baixou o decreto. E o povo então começou a voltar para reedificar o templo e para reedificar Jerusalém. E Ciro servia a Deus? Não.
mas cumpria um propósito de Deus. Deus trata ou não trata com governos para cumprir seus propósitos? Está aí, estou provando na Bíblia Sagrada. Então, irmão, vamos terminar. O que é que faz uma nação ter maus governos? Segundo Provérbios 28 e versículo 2, são os pecados da nação que faz com que seus governantes sejam continuamente trocados, fazendo com que essa nação sofra as consequências das suas escolhas. Leia aí, Caldelinho, em voz alta. Provérbios 28 e 2. Tem uma tradução que diz assim: um povo que vive em pecado, seu governo é trocado continuamente. Tem uma tradução que diz assim. Muda de governo a toda hora. Então por que às vezes Deus permite governos maus governarem sobre um povo? Aí está dizendo: povo justo, nação justa, governo justo, e Deus Senhor daquela nação, porque feliz é o povo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Povo mau, inclinado ao pecado, à iniquidade, à transgressão, o governo deste povo não é um governo permanente, e por isso os maus continuamente sobem ao poder. Isto é muito sério, e é uma lei espiritual, está na palavra de Deus, certo? Então temos que pensar sobre isso. Veja bem, eu coloquei aqui: hoje se fala muito sobre preconceito e igualdade, né? Por causa ou a favor do preconceito e da igualdade, porque há uma falácia de se aceitar tudo, mesmo que contraste totalmente os princípios de Deus para o homem, para a mulher e para a família. O modelo, irmão, de povo que nós estamos vendo hoje, quem conhece Bíblia vai saber o que eu estou falando. O modelo de povo que nós estamos vendo no mundo hoje é o modelo de Sodoma e de Gomorra. Irmãos, hoje nós estamos habitando numa grande Sodoma e Gomorra, chamada planeta Terra. Estamos habitando não mais numa cidade local como era lá em Gênesis 19, mas hoje nós estamos vivendo numa grande Sodoma e numa grande Gomorra. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram um povo que vivia um estilo de vida livre, que fazia o que queria. E por isso, quando Deus desce, Deus disse: o cheiro do pecado deste povo tem chegado nas minhas narinas diante do céu, no céu. Então eu desci para ver se é verdade o que eu estou vendo e o que está chegando até mim. Então o mundo hoje se tornou uma grande Sodoma e uma grande Gomorra. Quem são os justos, pastor Arnaldo, que estão vivendo hoje nessa grande Sodoma e Gomorra? São os Lós de Deus, que mesmo estando em Sodoma e Gomorra, como estava Ló, que habitava em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o justo Ló sofria, mas não se deixou ser envolvido pelo pecado daquele povo e daquela nação. Eu falei aqui no início da minha fala, porque a nossa irmã cantora lá falou sobre isso. Ela é conhecida no Brasil, está sendo cancelada pelos próprios crentes, porque daqui a alguns anos, o maior perseguidor da igreja verdadeira será a falsa igreja. Guarde isso aí, anote isso aí, a data de hoje, e escreva essa frase que eu estou te falando. Maior perseguidora da igreja verdadeira no final dos tempos será a falsa igreja. Será a falsa igreja. Serão os falsos crentes. Serão aqueles que estão dentro da igreja, mas na verdade corrobora com o mundo. São cidadãos de Sodoma e Gomorra. Quando um governo ele legaliza o pecado, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, eutanásia, corrupção, violência, ele está legalizando a maldição sobre o seu povo e nação, fazendo com que todos sofram as consequências de sua gestão e as consequências do seu governo. Então eu ensinei aqui que nós temos que
ser submissos aos governos, sim ou não? Aí vai uma pergunta para nós encerrarmos: até quando devemos nos sujeitar a uma autoridade constituída? Até quando devemos nos sujeitar a uma autoridade constituída? A Bíblia nos manda ser sujeito às autoridades, mas vai uma pergunta: até quando devemos ser sujeitos às autoridades constituídas? O capítulo 13 de Romanos descreve o governo tal qual ele deve ser: governar com justiça, refreando o mal e protegendo os bons da sociedade. Mas quando este governo deixa de exercer sua devida função, este já não está mais cumprindo o seu propósito. Neste caso, quando o Estado passa a exigir algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus e não aos homens. Está lá em Atos, vamos ler Atos capítulo de número 5, versículo 9. Atos capítulo de número 5 e versículo de número 9. Os discípulos foram presos porque estavam pregando o evangelho. Os sacerdotes chamam eles e proíbe-os, é isso mesmo, de pregar. Eles são proibidos de pregar. Diz o texto aqui no versículo 47: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho, os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo ido lá, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que enterrastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém Pedro disse-lhe, disse o quê? O que Pedro disse? Atos 5. Eu falei 19? 9? Então por isso vocês estão todos em silêncio aí, deixando eu ler. Vocês não falam nada? E deixar eu cair no abismo mesmo. É 5:29. Agora, né? Aí, mas pelo menos eu li e vocês ouviram, né? Porém, respondendo Pedro, ele disse: nós não te proibimos. Aí Pedro responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Outra passagem, rapidinho, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. O rei faz uma imagem de escultura, manda que todo súdito do reino se prostre diante da imagem de escultura e adore aquela imagem. Aquele que não prostrasse seria lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Quando tocassem os instrumentos de corda, os instrumentos, o pífaro, o tambor, todo devia se prostrar. Quando tocou, o que aconteceu? O texto vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 18. Aí diz o texto aqui, ó. Vamos ler um pouquinho antes. Aqui diz, um pouquinho antes. Capítulo 3,
tocou os instrumentos para o povo adorar. Quando o povo se prostrou para adorar, o texto sagrado vai dizer aqui, ó, e deixa eu ler por partes para você entender. Versículo 7: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram a Nabucodonosor: rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto para que todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole, de sorte que toda música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste. Então, quando o povo se prostrou, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 servos de Deus, ficou em pé, não adorou. Esses homens, os caguetas aqui, foram entregar eles ao rei, né? Aí o rei mandou chamar eles. E quando o rei mandou chamar, aí o rei disse aqui, ó, disse para eles aqui, versículo de número 15: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrar, adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Aí ele desafia a Deus, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí eles, eu estou mostrando aqui quando é que nós não temos que nos submeter a uma autoridade. É quando ela fere o princípio divino, não é isso? Então eles falaram aqui, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, da tua mão. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. O que esses homens estavam? Eles estavam dispostos a morrer, mas não quebrar o princípio divino, o princípio de Deus. Irmão, a Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios que o homem é tão fácil para se corromper, que até por um pedaço de pão ele se corrompe. O que tem de crente negociando sua fé por qualquer coisa neste mundo? Esses homens aqui, eles disseram: ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, e se Ele não quiser, fica sabendo, nós não vamos adorar. Eles aprenderam que só Deus era digno de ser cultuado, e só Deus era digno de receber toda a adoração. Da mesma forma, no capítulo 6, eu ganho tempo, nós vamos orar. O decreto para ninguém fazer nenhuma petição a nenhum Deus e a nenhum rei, a nenhum Deus e a nenhum homem, senão a Dario. O rei assinou um decreto durante 30 dias. Ninguém podia orar a nenhum Deus e nem fazer uma petição a nenhum homem, só ao rei. Aquele decreto no capítulo 6 de Daniel tornava Dario um Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel, sabendo do decreto, entrou no seu quarto como de costume, porque ele costumava 3 vezes orar ao Senhor. E ele entrou e foi orar, porque ele era fiel, e aquele decreto quebrava o princípio divino, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirá. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos orar, que o Espírito te ajude a ter consciência, porque nós somos cidadãos do céu, espirituais, mas também somos cidadãos da terra. Então nós vivemos nesta terra, e nós temos que viver com sabedoria, com inteligência e com razão. Com razão. Eu vou esperar você orar. Nós vamos orar juntos. É dever de todo crente orar pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, 1 ao 2.
nos ensina a orarmos por todas as autoridades, pelas autoridades constituídas. Eu quero que os homens levantem mãos santas em todo lugar, sem ira, sem contenda. Disse Paulo a Timóteo. Nós temos que redobrar a nossa oração pela nossa nação. Temos que pesquisar aqueles que nós vamos eleger, votar com consciência. E mesmo que o sistema esteja falido, desacreditado, faça a sua parte como bom cidadão. Faça a sua parte em nome de Jesus. Não fuja da sua responsabilidade. Olha aqui, existe uma frase que diz, e é verdade: quando você tem que tomar uma decisão e você não toma uma decisão, você já tomou. Entendeu isso? Fazendo ou não, você já tomou uma decisão. Então você, cumprindo o seu papel ou não, você não pode se eximir da sua responsabilidade. Você é responsável do mesmo jeito. Isso é muito sério. Eu vou esperar você orar. Fale com Deus. Deixe Deus ouvir a cor da tua voz. Oh Jesus, bendito seja o Senhor para sempre e eternamente. Eu estou ensinando vocês aqui como ser bons cidadãos. Leia as cartas paulinas para você ver se Paulo não ensina isso. Todas as cartas de Paulo ensinam os crentes a ser bom cidadão. Oh, glória a Jesus. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós precisamos fazer nossa parte como cristão, orar, interceder, clamar, buscar ao Senhor, fazer a nossa parte. Oh, glória a Jesus. A oração do justo dele, por ele, pode muito em seus efeitos. Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, Jesus. Quando os justos se Ele multiplicam, a glória, a paz, a prosperidade
noite, por amor do teu nome e para a glória de Deus Pai. Oramos pelo Brasil. Este ano é ano de eleições para o Executivo, para o Senado e para o Legislativo Federal, para o governo e para o Legislativo Estadual. Nós precisamos orar, mas precisamos também saber escolher bem, para o bem do nosso país, da nossa nação, do nosso estado, da nossa pátria. Assim nós oramos, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. O inferno quer nos atingir nesta batalha a nível nacional. O inimigo quer colocar seus asseclas, mas nesta noite nós oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que seja feita a tua vontade para o nosso país, que prevaleça a tua vontade soberana, não as alianças, não o dinheiro, não as alianças políticas, o poder, o sistema, não, mas que prevaleça a tua vontade soberana sobre a nossa pátria. Nós te pedimos isto nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quando você diz amém, diz eu concordo. Nós vamos orar. Irmãos, sábado e domingo vai ter um encontro, né? Para alguns casais, não são muitos que vão participar, 24 até o último que eu fiquei sabendo, mas vai ser ali na Fazenda Cintagro, e já está ali entregando na porta os passaportes para o acesso ao local do encontro. Então quem vai estar participando já pode pegar, e esta caixa é para os participantes do encontro colocar suas perguntas, tá bom? Sem identificação. Qualquer dúvida que você tiver dentro do relacionamento conjugal, vai ter um momento lá, uma plenária só com o palestrante e os casais, e ele vai responder as perguntas. Você pode tirar qualquer dúvida, viu? Qualquer dúvida mesmo, dentro da questão de relacionamento conjugal, para quem estiver lá participando. Aqui está avisado que essa caixinha será recolhida na quinta-feira, e o momento será no domingo à tarde, às 14 horas, tá bom? Continua aqui em cima a lista da oração de 24 horas dos próximos 6 meses, tá bom? Só coloque o seu nome se você for cumprir com o horário. Se você colocou o seu nome, você tem quebrado continuamente, não coloque o seu nome, não coloque o seu nome, tá? Por favor. Eu quero pedir, Sérgio, que todas as vezes, viu, Sérgio, olha aqui para mim, meu filho, todas as vezes que a gente levantar e orar, que for começar a dar os avisos, encerra a live, tá bom? Já é automático, pode encerrar a live, eu não tenho que ficar